Olá, meu nome é João Sanches. Eu estou aqui para fazer essa apresentação sobre a situação que encontramos na cidade de Sinop, norte do Mato Grosso, ainda no ano de 2012 para 2013, pré-pandemia, onde uma situação nos chamou bastante atenção da comunidade toda, mas nós, enquanto cientistas, da opção da prefeitura na época de fazer uma obra muito grande de drenagem, né, numa situação muito rápida, inclusive, com anuência do Ministério Público, no sentido de suprimir todas as árvores adultas, cerca de 350 árvores adultas, do canteiro central da Avenida do Estado Mans, uma das principais da cidade, árvores de 40 anos ou mais, que foram plantadas ainda na implantação da avenida, né? Trata-se de uma cidade bastante jovem, com menos de 50 anos, e claro que isso mobilizou grande parte da sociedade. De qualquer forma, essa primeira imagem aí mostra essa situação de que lá, além do espaço verde que existia, né, de um sistema de drenagem o valetão aberto, mas que funcionava muito bem. Além disso, uma fauna toda específica ocupava aquele espaço. Então aí nós temos uma imagem tirada por um fotógrafo da cidade, um jornalista da cidade na época, e que estampou a notícia de quando, num fim de semana, de sábado para domingo, o prefeito consegue uma liminar do Ministério Público e leva todas as máquinas. E já no período da manhã, no domingo, estava desse jeito aí. Claro que a mamãe coruja ficou bastante surpresa. Então essa é uma foto bastante feliz para ilustrar essa situação. Bom, iniciando aqui, importante dizer, de alguns antecedentes. Claro que é uma cidade jovem, mas que se encontra dentro de um arcabouço legal brasileiro. Uma cidade que contava com um plano diretor válido na época, em 2012, o plano diretor feito em 2006, e esse plano tinha diversas diretrizes que, do ponto de vista legal, não permitiriam uma obra feita dessa forma. A gente vai ver mais detalhadamente depois como é que se deu essa obra e quais consequências isso teve para a cidade, principalmente do ponto de vista climático. Uma cidade, então, em franco crescimento, né? E que via naquele momento uma obra que ocupava todo o recurso do IPTU de um ano inteiro e que vocês vão ver mais nos outros slides que o principal motivo dessa obra ficou claro que era aumentar o número de estacionamentos na avenida. Então se canalizou o sistema de drenagem para o valetão e se colocou ali em cima estacionamento para veículos individuais, né? A primeira questão é que a política, né, da mobilidade urbana sustentável está implantada lá, o artigo 90, permitindo então o acesso universal. A participação social no planejamento e no controle, quer dizer, também não foi feito. E a mobilidade urbana sustentável, ou seja, uma obra que favorece o uso do transporte individual, ela fere todos esses princípios aí, do 1 ao 5. Né? Não foi feita nenhum tipo de estruturação do transporte coletivo, muito menos do ponto de vista de acessibilidade para mobilidade reduzida, para deficientes visuais ou auditivos, ou seja, mobilidade urbana sustentável aí é o que menos se coloca nessa situação, muito menos a participação social. Nós vamos ver também que toda a sociedade se mobilizou, mas não houve nem sequer uma audiência pública para debate. O prefeito se recusou e disse que o projeto era dele, que estava pronto e acabado. No inciso 6º
Então, a questão do desenvolvimento urbano e meio ambiente estava sendo colocada, né? Claro que a eficiência e eficácia na prestação do transporte coletivo urbano, a justa distribuição dos benefícios e ônus, ou seja, também não estava previsto, já que todo o recurso do IPTU de todos os contribuintes estava sendo utilizado para favorecer a infraestrutura para poucas pessoas que têm o seu transporte individual, né? Transparência da participação social, então nem se fala. E quando você traz mais veículos automotores individuais naquela velocidade, é claro que a paz, a educação, né, a cidadania no trânsito ficam comprometidos. E a gente vai ver depois também que os acidentes, claro, aumentaram depois dessa obra, né? Já no artigo 92, bem claro ali grifado, deve ser feita prioridade para pedestres, ciclista e transporte coletivo. Isso não foi feito. Transporte cicloviário ali, a gente vai ver nas imagens que houve uma colocação de uma ciclovia nesse canteiro central, sem ligação com nenhum outro tipo de sistema cicloviário, né, isolado, tendo que passar por dentro do canteiro central, né? Então vejam que é mais uma ciclovia aí para inglês ver do que qualquer outra coisa. E claro que as outras questões aqui, ó, preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental não foram resolvidas. E a gente tem aí, então, todas essas questões de redução de poluente, de resíduo não sendo respeitados, né? Então vejam que essa priorização do transporte coletivo em detrimento individual não foi respeitada. Essa aqui é então a situação colocada, não é, com relação à atual, ou naquela época, como era a Avenida dos Tarumãs, então já bastante usada pelo automóvel, né, pelo veículo individual, estacionamento paralelo próximo ao meio-fio, mais duas pistas de rolamento com largura bastante significativa, uma velocidade já bastante alta, e aí o canteiro central gramado com a valeta aberta e todas as árvores aí adultas, né? Inclusive projetando sombra sobre esse asfalto, essa grande área asfaltada, e vejam que era essa então a situação que se encontrava ali. O projeto, ou pelo menos essa imagem, foi divulgada na mídia apenas, sem nenhum tipo de debate, sem nenhum tipo de estudo, nunca nos foi mostrado nenhum estudo. Então seria esse aí o projeto, né? Colocando então mais vagas em diagonal no canteiro central, passando ali então a ciclovia, como eu disse, né? E de qualquer forma, o que foi feito aí, disso tudo está colocado, foi a ciclovia e o espaço para os estacionamentos. Como vocês podem ver, obviamente que pedestre não andaria ali muito pelo canteiro central, e óbvio que as pessoas também usam então essa ciclovia hoje em dia para fazer essa caminhada. Então, aqui mais uma imagem foi mostrada da problemática então da ciclovia atravessar o canteiro central, atravessando a rotatória, né, atravessando pistas e pistas, quer dizer, e é uma ciclovia que não liga a nenhuma outra, né? Então vejam aí o espaço a ser ampliado para o uso do veículo automotor, né? Importante sempre frisar que não só a lei municipal prevê uma situação diferente daquela, né, que a gente tem na bibliografia, também deixa muito claro a forma equivocada que foi construído. Então vejam na imagem de cima essa lógica rodoviarista se mantendo. Então a gente tem ali veículos, veículo automotor como, né, o rei de quatro rodas aí, e o restante do espaço limitado para o transporte coletivo, cicloviário e para o pedestre.
E, na verdade, o que se busca, inclusive do ponto de vista legal, inclusive de acordo com a Lei Federal de Mobilidade Urbana, seria uma justa distribuição, né? O que não foi garantido lá no ano de 2012 para 2013, na cidade de Sinop, ferindo todo e qualquer preceito nesse sentido. Como eu havia dito também, esse projeto, então, em 2012, foi lançado, 2012 para 2013, e em 2014, então, início de 2014, ele começou a ser implementado. E aí houve, claro, uma mobilização muito grande, né? A população se une nos coletivos, né? Procura o Ministério Público Estadual, né? As universidades, os movimentos sociais se unem e procuram dialogar. Na prefeitura não houve nenhum tipo de recebimento, né, das pessoas. O Ministério Público ainda recebe, mas ao fim, esse promotor que está aí na justiça, ele faz esse termo de conduta de um dia para o outro com o prefeito e a obra é iniciada. É claro que se junta, então, lá ficou conhecido como SOS Tarumãs, várias peças publicitárias foram feitas, vários protestos em loco, né? E a mídia começa a noticiar. O prefeito na época, hoje, atualmente, deputado federal, né? O deputado federal de hoje, enfim, nunca reconheceu esse erro e esse termo de ajustamento de conduta, então, é feito pelo promotor Pompílio, né? Pompílio Paulo Azevedo, e o prefeito, então, da época, Juarez Costa. Aqui algumas imagens, né? Algumas peças de tentar chamar uma audiência pública, de chamar as pessoas a participar desse debate, né? Essa audiência pública solicitada nunca foi aceita pela prefeitura, nem pelos vereadores, né? De qualquer forma, várias manifestações foram feitas lá em loco para tentar demonstrar essa indignação, né, da população. Como eu disse, então, de sábado para domingo, a gente encontra já esta situação aqui. Vejam que nas calçadas, nos passeios, a vegetação já era bastante limitada, né? E de um dia para o outro, então, todas as árvores, toda a vegetação é suprimida e a canalização é feita de forma bastante célere, né? Mantendo na rotatória só algumas palmeiras que estavam ali. De qualquer forma, essa era a situação árida encontrada pouco depois daquela imagem da coruja que a gente viu. Essa aí, então, a emblemática foto. Claro que outras espécies de aves, né, ocupavam todo esse espaço para fazer os seus ninhos, né? A gente tinha todo um corredor aí, inclusive ligando os parques, as reservas da cidade. Eles usavam esse corredor para fazer essa reserva. E de um dia para o outro, tudo isso foi suprimido. Importante dizer que nesse TAC, então, a prefeitura basicamente se compromete a fazer o plantio de novas árvores nesse espaço, ou seja, né, o promotor de meio ambiente aceita suprimir, trocar árvores adultas, né, por novas mudas que vão levar aí um tempo para serem estabelecidas, né, fazerem esse serviço ambiental que as árvores proporcionam. Então, uma imagem do mesmo lugar, agora já com a obra finalizada. Como eu disse, então, essas árvores agora são mudas. Várias mudas dessas precisaram ser replantadas porque morreram, né?
não tinham um tamanho suficiente, nem a manutenção foi adequada. E aí vocês veem, então, a ocupação, né, de todos os veículos. Importante frisar também que a própria imprensa, na época, constatou, foi lá nas horas de pico, nas horas comerciais, e viu que havia vagas suficientes de estacionamento, sobravam estacionamentos, mas é claro que você faz a infraestrutura, você atrai mais carro, né? Essa é uma imagem mostrando que, de fato, os carros se estacionavam ali, né, ocupando bastante e trazendo mais carro para a avenida. Uma novidade também, a primeira avenida a ter iluminação de LED, sem fiação aérea, né? Então aqui uma imagem noturna e é claro que há uma corrida aqui para a ocupação desse espaço, pouquíssimos espaços de lazer na cidade, a população começa a utilizar, né, um espaço bastante iluminado, o pessoal abria então aí um carro de som, colocava cadeira de praia, ficava por aí, né? Muitos andando também, usando a pista aí como pista de caminhada, o que no primeiro momento pareceu, né, interessante. De qualquer forma também os proprietários, proprietários dos comércios começaram a cobrar aluguel mais caro dos comerciantes, claro, há bastante tempo, né? Uma certa gentrificação já era observada nesse contexto aí, nos primeiros meses após a conclusão da obra. Né? O que logo em seguida se viu era, então, claro, né, não foi dotado aí de nenhuma mobiliário urbano, de nenhuma infraestrutura própria, nem lixeira. Então, essas pessoas ocuparam esse espaço em função, né, da novidade, da qualidade da iluminação, e por ali largavam, né, todas as garrafas de cerveja. E vejam também que se a pessoa bebe esse tanto de cerveja e ela vai precisar ir ao banheiro, também não tem essa infraestrutura, né? Logo, a vizinhança começa a se manifestar, tanto com relação à poluição sonora, os carros com som alto ligado, vários em sequência, como também das pessoas usando então os muros e grades ali da vizinhança para fazer xixi. E aí, né, os moradores e comerciantes começam a se manifestar. É importante deixar frisado que esses comerciantes, inclusive, ajudaram a financiar essa obra, né? Ajudaram a mobilizar, a desmobilizar a população em favor dessa obra, ou seja, eles atestaram, fizeram abaixo-assinado, dizendo que queriam, né? Então, todos esses prejuízos vêm logo depois. Né? E aí a gente começa a ver também casos, então, de violência, né? Roubos, de assassinatos, de ameaças, de uma série de questões aí por essa ocupação nesse espaço inadequado aí para essa vida noturna, né? Então, enfim, trata-se também de uma questão de segurança pública, acaba tendo esse efeito. Como eu disse, então, o aumento é rápido, é notório das vítimas de trânsito, ao aumento do tráfego de veículos, da velocidade, e também, claro, que esse estacionamento à esquerda, né, próximo da pista mais rápida, também faz com que haja, né, esse conflito, mais conflitos de trânsito, mais pessoas se acidentando, e aí com números isso já foi demonstrado, rapidamente isso fica claro, ou seja, mais um inconveniente causado aí por essa obra. E aí, por fim, como eu disse, esses mesmos comerciantes, então, começam a ter que investir em gradis,
câmeras, cercas e por aí vai, já que há um número grande de vandalismo de vitrine, né? O pessoal vandalizar canteiro de plantas, questão da urina, né? E por aí vai. Então, toda essa corrida aí para dotar dessa infraestrutura sem esse cuidado, não que esses comerciantes não tivessem sido orientados nesse sentido, né? Inclusive no sentido de que, suprimindo essa vegetação toda que existia ali, eles gastariam inclusive mais com condicionamento artificial, né? Então haveria uma mudança também no microclima local e que então eles passariam a ter uma conta de energia que já não é barata, né? Tendo que comprar mais equipamentos. Isso também foi alertado por toda essa equipe das universidades, como eu citei anteriormente, mas não houve adesão, né? O que eles observaram logo depois exatamente esse calor. Então, começam a rolar alguns memes, né? Já era a fase dos memes e a reclamação do calor, claro que a pessoa pega e já faz, né? Bom, tá mais calor agora na avenida, então vejam que não foi por falta de alerta, vejam que não foi por falta de, né, estudos sobre isso, né? E deixando claro que a opinião da população, de grande parte da população e do meio científico, não foi levada em consideração. Um dos estudos feitos por nós na Unemat trata aqui de 2 períodos. Então, nós fizemos medições antes da obra, né, 2013 para 2014, e depois da obra em 2017. Vejam que a mesma metodologia, então nós tínhamos 16 pontos ao longo de toda a malha urbana que está aparecendo aí, e a gente consegue identificar que as áreas mais afetadas do ponto de vista climático, de um período para o outro, acabam se concentrando, vejam do lado direito, do mapa do lado direito, exatamente sobre a Avenida dos Tarumãs, em direção ao sul da cidade, e isso em virtude da direção predominante dos ventos que sopram de norte-noroeste, né? Predominantemente norte-noroeste, espalhando isso para vejam lá da Tarumãs, que está ali naquela região concentrada ali, exatamente onde passa a Avenida dos Tarumãs. E aí a gente é obrigado a trabalhar, então, e encaminhar esse mapa, né, um mapa de sugestões, né, de planejamento urbano para a municipalidade, para o poder público, e aí a Avenida dos Tarumãs ali na região central, se mostrando como uma área onde mais se necessita de vegetação, né, onde o trânsito mais tem que ser controlado, e infelizmente essa obra vai na contramão totalmente. E vejam que a cidade conta ainda com algumas reservas, né? Mas, de qualquer forma, essa imagem não está aqui, mas ela é uma cidade que está muito pouco arborizada, muito pouca vegetação viária, né? Para dar conta desse calor todo, que só aumenta, né? A gente tem observado que a ilha de calor, numa cidade de 200 mil habitantes, já passa de 3,5 graus em alguns momentos do dia e do ano, né? O que é bastante preocupante. A gente tem um contexto de mudança climática global, a gente tem um contexto local aí também, de uma ilha de calor se formando exatamente sobre esse local onde essa obra foi realizada. E vejam que, logo em seguida, a promotoria, então, né, terceira promotoria de justiça civil, ela entra em jogo, né? O Pompílio era promotor de meio ambiente, da questão ambiental,
e a outra promotoria de ordem urbanística, então, caça esse TAC, inclusive leva esse caso para o CNJ contra o promotor Pompilho, mas aí já é tarde, né? As árvores já tinham sido suprimidas e tudo mais. De qualquer forma, houve uma reação. Eu deixei a cidade de Sinop, não acompanhei como é que ficou esse processo, se houve alguma penalização para esse promotor em específico. O fato é que esse conluio, então, prefeito e promotoria, a obra foi feita, então, a toque de caixa e a população um pouco teve como reagir, né? Deixo aqui também algumas diretrizes de projeto que poderiam ter norteado ou deveriam ter norteado esse projeto para ter, de fato, respeitado a legislação vigente, tudo que a gente conhece como algo que seja de acordo, né, com as questões ambientais atuais. Então, primeiro, a ciclovia próxima ao passeio público, né, separada, a pessoa não precisando ter que se deslocar até o canteiro central para andar de bicicleta. Então, pedestre, depois a ciclovia separada com canteiros, inclusive, vejam, canteiro número 4 ali, separando o estacionamento. Então, os carros estacionados protegem essa ciclovia, a ciclovia protege o pedestre, né? Então, não é o lugar adequado. O ciclista não quer ter que ir até o canteiro central, atravessar as pistas rápidas de carro, né? Ele quer exatamente circular próximo ao comércio, vendo e sendo visto num lugar protegido. Então, aqui mais uma imagem, né? Então, mantendo inclusive aqui as duas pistas, mas a ciclovia, né, em cada lado, inclusive, obedecendo a direção do trânsito, e vejam como que se dá, então, essa situação, né, com o estacionamento apenas paralelo. Então vejam que aqui é uma avenida com largura semelhante à que tem lá na Tarumãs, né? Lembrando que não foi feita nenhuma obra no passeio público, nenhuma adequação no passeio público, vocês podem imaginar que não é adequado. Aqui mais uma solução, né? Com vasos de plantas, o espaço para abrir a porta do carro sem invadir a ciclovia, com estacionamento paralelo, que já era suficiente para a avenida, ele não deixaria de existir, né? Então, mesmo eles justificando que seria fundamental, né, canalizar o canteiro central, né, o valetão para fazer o canteiro central, ele poderia, enfim, ter uma nova configuração, uma nova divisão das pistas, sem ter que ter aquela solução lá, que na verdade era apenas para que tivesse mais estacionamento. Aqui mais uma alternativa, então, com meio fio, né, elevado para proteger essa ciclovia e a vegetação, inclusive, na calçada. E, claro, a opção pelo transporte coletivo, inclusive com faixa exclusiva ou prioritária do transporte coletivo, poderia ser feito, mantendo também o estacionamento no paralelo, né, próximo do passeio público, né? Mas nada disso aqui foi nem muito menos debatido, muito menos pensado, né? A configuração, como vocês viram, é basicamente ocupada por estacionamentos da diagonal, o que ocupa, claro, mais espaço, né, para o carro. Com relação ao canteiro central, né, ao valetão, também tinha essa discussão de que precisava fechar por uma questão de higiene, uma questão ambiental, e vejam que é exatamente o contrário, né? Os países do mundo têm trazido, né, as suas áreas a serem, que podem ser alagadas, né, os cursos d'água com vegetação de volta, né, usando isso, inclusive,
para o lazer, né, para se criar uma orla em torno disso. Então, evitando canalizar, adotando isso como uma área que pode ser inundada, uma área com vegetação própria. E Sinop continua fazendo, até onde eu sei, outros valetões foram também suprimidos, né, também com canteiro central utilizado, ocupado pelo veículo automotor para estacionamento. Aqui mais alguns exemplos de jardins de chuva, né? Então vejam que a solução, existem soluções hoje, existe vegetação apropriada, existe a infraestrutura a ser consolidada nos fundos e no talude, de forma a manter aquela área ali vegetada e como área de infiltração de água da chuva. Vocês podem imaginar o quanto de problema de alagamento tem naquela região central de Sinop. Não é pouco, quem tiver interesse, basta colocar centro de Sinop alagado, vão aparecer os vídeos com água carregando, inclusive os carros, né? É um problema muito sério e que poderia ter sido tentado essas soluções muito mais adequadas, né? Muito mais sustentáveis. Lembrando que era uma premissa lá do plano diretor, mais uma premissa que não foi respeitada. A tecnologia, a forma de se fazer esse tipo de jardim de chuva e de locais de valetão aí para absorção da água da chuva são amplamente conhecidos, as espécies também, né? A forma de construir, e vocês imaginam que isso seria muito mais, inclusive, acessível do poder público, né? Mais alguns exemplos de como utilizar, então, todo aquele canteiro central, se não fosse para um veículo automotor, né? Muito próximo do que a gente conhece como as Ramblas de Barcelona, né? Propostas pelo Ildefonso Cerdá, e aí poderia ser toda e sim, né? Um parque linear, de fato, para pedestre, para ciclista, aí juntos, com quiosques, com mobiliário, com banheiro público, posto policial, por exemplo. Então, a Avenida Itaúnas, se tivesse um projeto mais bem elaborado, poderia sim ter absorvido aquela população que é carente de áreas de lazer, poderia ter sido um projeto muito mais ambicioso, gastando talvez inclusive menos recursos e qualificando aquele espaço, melhorando inclusive a condição e a economia para aqueles comerciantes, a maioria dos comerciantes, que inclusive foram favoráveis à obra e que tiveram todos aqueles prejuízos que a gente viu aqui na palestra. Aqui umas imagens então da Rambla, né, de Barcelona, quer dizer, projeto aí da segunda metade do século XIX, quer dizer, a gente sabe que funciona, não é nada que não haja conhecimento sobre, um lugar quente também no verão, que é Barcelona, e as pessoas poderiam utilizar aquele espaço de uma forma muito mais adequada do que estar usando para deixar carro estacionado em cima, né? Com mais superfície impermeabilizada. E aí, para a gente encerrar, é claro que o mundo inteiro, essa é uma imagem tirada na Áustria, entende que a bicicleta, né, não o veículo automotor, é o transporte do futuro, né? É uma solução adequada. Sinop já foi uma cidade com 2 bicicletas por cada habitante. Hoje é uma cidade que está se caminhando para 2 automóveis, 2 veículos automotores por habitante, de forma rápida, né? E, claro, todos os inconvenientes de poluição, de acidente, que esse modal de transporte que já deveria ter sido superado, né? Uma cidade que já se baseou na bicicleta e que hoje faz a opção totalmente equivocada de continuar construindo infraestrutura para absorver mais veículos automotores. Hoje não sobra mais estacionamento nenhum na Tarumãs,
né? Aquela obra que foi feita com esse discurso. Então, em menos de 10 anos, já vê a avenida totalmente saturada. Naquela região central de Sinop, um trânsito totalmente saturado, com filas e filas, congestionamento assim, de cidades de grande porte. Cidade, inclusive, onde as pessoas, não é nem veículo automotor, eu digo que é quase um caminhãozinho mesmo, né? As caminhonetes são cada vez maiores e as pessoas fazem uso, né, dessas caminhonetes, muitas vezes uma pessoa por veículo, e aí a questão ambiental, a questão do pedestre, a questão da mobilidade, sempre em segundo plano, né? Lembrando que é uma parcela pequena da população que de fato usam caminhonete aí no seu dia a dia, que tem condição de comprar e manter um veículo desse tamanho, mas infelizmente aquela justa distribuição dos ônus e bônus não está sendo garantida. Era isso. Esse e-mail está desatualizado, né? Vou dizer aqui para quem se interessar, quiser mandar um e-mail, é o joão.sanches@unemate.br, tá? Então é joão.sanches@unemate.br, atualizando esse e-mail que está aí na tela. Muito obrigado. Se tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade de mandar uma mensagem. Também a gente possa encaminhar os artigos, né, os produtos que a gente fez de lá para cá, para tentar demonstrar, né, o equívoco que foi, principalmente do ponto de vista climático, que é a nossa atuação principal. Até lá, um abraço, obrigado e até uma próxima vez.